Bom dia aí, meus irmãos. Estamos hoje na penúltima lição da série de estudos sobre o Pentateuco. A proposta da lição é que estudemos do capítulo 14 ao 27 de Deuteronômio. É claro que é uma coisa impossível para apenas menos de uma hora de aula, né? Mas nós vamos nos ater às ideias principais, o que realmente está sendo dito, o que Deus quer dizer, o que para nós, o que está sendo ensinado aqui. Sabemos que Deuteronômio é o quinto livro do Pentateuco, foi escrito por Moisés entre os anos 1440 a 1405 a.C. O nome original em hebraico é Devarim, palavras. Referindo-se ao primeiro versículo do livro, estas são as palavras ditas por Moisés. A Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, o chamou de Deuteronômio, que significa segunda lei. Tradução incorreta, pois na realidade é apenas uma repetição da primeira lei e não uma segunda lei diferente. A nova geração de israelitas estava próxima da terra prometida. Essa geração que havia nascido no deserto não presenciou o milagre no Mar Vermelho, não escutou a lei sendo dada no Sinai. A nova terra era cheia de perigos e tentações, então o povo precisava saber, conhecer ou lembrar das leis, das instruções a respeito de como se relacionar com Deus e com as pessoas, pois era o povo escolhido, amados como filhos do Senhor. Nós lemos lá em Deuteronômio 1, versículo 31, que diz assim: também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Era uma nova geração que estava ouvindo, porém era um povo só, o mesmo povo. Deuteronômio 8:5 diz assim: saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. E o capítulo 14, versículos 1 e 2, deixa bem claro como Deus considerava o povo. Vocês são os filhos do Senhor, o seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem raspem a frente da cabeça por causa dos mortos, pois vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem seu tesouro pessoal. Neste livro, Moisés registra os 3 sermões que proferiu antes da conquista de Canaã, para fazê-los lembrar da lei de Deus e do seu poder. O primeiro sermão, os capítulos 1 ao capítulo 4, é um resumo dos eventos históricos que aconteceram durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto. Moisés relembra ao povo de que o Senhor, o Deus de Israel, deu a terra a eles. Está lá no capítulo 1, versículo 8. Ponho essa terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. Relembra também que o povo se rebelou contra as ordens divinas e, por consequência, passou 40 anos no deserto até aquela geração toda morrer. Também relembrou que Deus prometeu vitória sobre os inimigos e que o povo seguisse viagem sem medo. O segundo sermão começa no capítulo 5. Inicia com a recitação e a explicação dos 10 mandamentos, a base de toda a instrução de Deus para o seu povo, que deveria ser aplicada a cada nova geração, pois trata de relacionamentos, tanto na vertical, relacionamento com Deus, tanto na horizontal, relacionamento com todos os homens. Neste sermão, Moisés declara como Deus quer que vivam na terra que eles estão prestes a entrar. Exortou o povo que a obediência a Deus, aos seus mandamentos e preceitos era incondicional. Vamos conferir suas palavras lá em Deuteronômio 10, versículos 12, 13 e o 17. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e o sirva
de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor que hoje te dou e a você para o seu próprio bem? Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com imparcialidade nem aceita suborno. No capítulo 11, versículo 1, amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre aos seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a vocês. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordeno a vocês para seguir deuses desconhecidos. Versículos 27 e 28. Orientou que o calendário religioso, as festas que lembrariam os feitos de Deus, fossem cumpridas nos locais e formas como ele mesmo tinha escolhido e determinado. Capítulo 12. O que significaria que a adoração prestada deveria ser pura e verdadeira. Neste sermão, Moisés também trata dos interesses humanos, como lideranças, guerras, crimes, relações familiares, questões econômicas. Inclui diversas instruções que visam a proteção da família e do casamento. Capítulos 22, de 13 a 30, 24, de 1 a 5, 25, de 5 a 10. Moisés também fala sobre observar práticas comerciais justas. Capítulo 25, de 13 a 16, diz assim: não tenham na bolsa 2 padrões para o mesmo peso, um maior e outro menor. Não tenham em casa 2 padrões para a mesma medida, um maior e outro menor. Tenham pesos e medidas exatos e honestos, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Pois o Senhor, o seu Deus, detesta quem faz essas coisas, quem negocia desonestamente. Isso tudo significa que o povo que se chama pelo nome do Senhor deve mostrar as características do seu Deus em todas as áreas da vida. Ainda nesse segundo sermão, Moisés ensina sobre a oferta das primícias, durante a qual deveria ser recitado como declaração de fé um resumo da história de Israel desde a entrada de Jacó no Egito até a chegada em Canaã. A nova geração e as futuras recitavam como se estivessem presentes quando os eventos aconteceram e usavam a primeira pessoa do plural. Nós. Vamos conferir lá em Deuteronômio 25, versículo 5 em diante. Então vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus: o meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com pouca gente e ali viveu e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a opressão que sofríamos. Por isso o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu essa terra, onde há leite e mel com fartura. E agora traga os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. No resumo recitado por eles, como declaração de fé, eles usaram a palavra nós, como se estivessem lá. Porém, no ato da entrega da oferta, torna-se um ato individual. Cada um entrega a sua oferta individual. O versículo 10. E agora traga os primeiros frutos do solo que tu, Senhor, me deste. Versículos 12 a 15, Moisés evidencia que a administração dos dízimos pertence a Deus. Não se deve usar o dízimo para outros fins, nem mesmo por caridade. O dízimo pertence ao Senhor e Ele determina como usar o dízimo. O segundo sermão é encerrado com citações de diversas maldições. Capítulo 27, do 14, versículo 14 ao 26, encerrando com o 26, dizendo assim: maldito quem não puser em prática as palavras desta lei. E todos concordavam, dizendo amém. O capítulo 28 encerra esse segundo sermão com as bênçãos que receberão quem obedecer ao Senhor. O terceiro sermão
que inicia no capítulo 28, é uma chamada para o povo seguir fielmente os termos dessa aliança. Capítulo 29, 9. Sigam fielmente os termos dessa aliança para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. E esse terceiro sermão termina com o Cântico de Moisés, no capítulo 31, versículos de 30 a 32 e o 43. O que é importante a gente lembrar ou sabermos sobre Deuteronômio? Primeiro, a palavra-chave de Deuteronômio é obediência. A palavra aparece mais de 90 vezes no livro. Moisés resume e ensina todas as leis e preceitos do Senhor, portanto, é um livro didático, talvez o mais didático do Antigo Testamento. Outra coisa, o centro, a chave do livro e da Bíblia, sem dúvida, está no capítulo 6, versículos de 4 a 6. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. E completando, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-nas como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas das suas casas e em seus portões. Outra coisa que Deuteronômio nos fala é que Israel deveria, ou melhor, deve fazer e precisa refletir o caráter de Deus, de quem o elegeu, quem nos elegeu. Tudo, atitudes e até alimentação deveriam, ou melhor, devem ser distintas dos que não são povo de Deus, filhos do Senhor. Exemplo, animais puros ou impuros são separados para ilustrar a separação de Israel de outras nações. Se os pagãos se alimentavam ou faziam rituais estranhos aos permitidos por Deus, isso era considerado abominável. Então, o povo de Deus não deveria fazer. No Novo Testamento, a separação entre Israel e gentios é quebrada, então todos os alimentos são considerados puros. Nós lemos lá em Atos, no capítulo 10, de 9 em diante, especialmente versículos 14, diz assim: Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz dele falou segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Nós lemos lá em 1 Timóteo, capítulo 4, o seguinte: O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos como ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. O Novo Testamento, 17 dos 27 livros citam Deuteronômio. Exemplo, quando Jesus estava sendo tentado por Satanás no deserto, ele citou: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Deuteronômio 8, 3. E quando Satanás lhe ofereceu o mundo, caso ele o adorasse, Jesus respondeu, Deuteronômio 6, 13: Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Moisés foi o primeiro profeta a prever, a profetizar a vinda de Jesus Cristo. Deuteronômio 18, 15. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: Não queremos ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, sem ver o seu grande fogo, senão morreremos. E o Senhor me disse: Eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele dirá a vocês tudo o que eu ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. João 5, 46 e 47 diz assim: Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, Jesus falando,
pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? O que podemos concluir, após estudarmos o Pentateuco, é que só seremos adoradores se obedecermos, quer dizer, vivermos, agirmos, falarmos como Deus quer, como Ele é e para quem Ele é, justo e soberano.